Olá, meu nome é Franco. Então, na aula de hoje a gente vai continuar vendo a função parte inteira. Mais especificamente, a gente vai ver mais aplicações de um teorema que a gente viu na aula anterior, que é o seguinte. O expoente de p na representação decimal de n fatorial é dado por essa fórmula aqui, que a gente vai denotar por Tp de n. Então, essa fórmula diz simplesmente o somatório da parte inteira de n dividido por p elevado a k, de k de 1 até infinito. Aqui a soma está de 1 até infinito, mas na verdade é uma soma finita, porque para k muito grande, p elevado a k vai ser maior do que n, portanto essa fração vai ser menor do que 1 e a parte inteira vai ser igual a zero. Então, na verdade, essa soma que parece ser infinita, na verdade ela é finita, sempre, em todos os casos. Então, vamos ver um problema. Com quantos zeros termina a representação decimal de 1000 fatorial? Então, para saber quantos zeros termina um número, a gente simplesmente precisa saber qual a maior potência de 10 que divide esse número. Por exemplo, se um número termina com 2 zeros, significa que é divisível por 100, mas não é divisível por 1000. Então, o que a gente precisa saber aqui, o que a gente quer, queremos o maior expoente n tal que 10 elevado a n divide 1000 fatorial. Então é isso aqui que a gente quer, achar esse n tal que 10 elevado a n divide n fatorial, o maior n possível, certo? Para saber isso aqui, a gente precisa, é simplesmente o seguinte, como 10 é 2 vezes 5, 2 e 5 são primos, o que a gente precisa saber aqui é qual é a maior potência de 2 que divide 1000 fatorial, qual a maior potência de 5 que divide 1000 fatorial, e pegar o menor desses dois expoentes. É simplesmente isso, o menor expoente entre o expoente de 2 e de 5 na representação por fatores primos desse número aqui. Mas bem, a gente já sabe calcular os dois. Na verdade, a gente não precisa calcular os dois, porque é bem simples ver por essa fórmula aqui que quanto maior for o P, menor vai ser o expoente. Então, temos claramente que T2 de n, no nosso caso aqui não é n, né? N é o expoente, o nosso n do teorema é 1000. Então, o T2 de 1000 é maior ou igual que o T5 de 1000. Simplesmente estou dizendo aqui que o expoente de 2 é maior que o expoente de 5, porque segue diretamente dessa fórmula. 2 elevado a k é menor do que 5 elevado a k, e, portanto, essa fração aqui vai ser maior para o 2 do que para o 5. Isso vale para cada fração. Então, a gente tem essa cota aqui, essa desigualdade aqui. Então, dessa desigualdade, basta, então, calcular o T5. Então, temos... basta calcular o T5 de 1000. Bem, isso pela fórmula é o quê? É a soma dessas frações aqui. Para k igual a 1, vai ficar 1000 dividido por 5. Para k igual a 2, vai ficar 1000 dividido por 25. Depois, vai ficar 1000 dividido por 625. Perdão, por 125. Mais 1000 dividido agora, sim, por 625. Certo? Aqui a gente tem o 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, 5 elevado a 4. E a gente continuaria aqui. Mas não precisa, porque a partir de 5 elevado a 4, a gente fica maior do que 1000. Então todos os outros são zero. Então aqui acaba. Tá? Então agora fica fácil. Essa divisão aqui
dá simplesmente 200. Essa divisão aqui dá 40. Essa divisão aqui dá 8. E essa divisão aqui dá um número entre 1 e 2. Certo? Um número estritamente entre 1 e 2. Então, isso aqui dá exatamente inteiro, inteiro, inteiro. E esse aqui dá um fracionário, mas com parte inteira 1. Então, fica 200 mais 40 mais 8 mais 1, que é 249. Então, o número 1000 fatorial termina com 249 zeros. Então, os nossos próximos problemas são os seguintes. Mostre que o piso de 2x mais o piso de 2y é maior ou igual que piso de x mais piso de y mais piso de x mais y. Então, isso aqui é uma desigualdade geral que vale para qualquer x e y. A gente quer demonstrar. Então, a nossa estratégia vai ser a seguinte. A gente, em vez de demonstrar essa desigualdade para qualquer x e y, a gente vai demonstrar a mesma desigualdade apenas para x e y entre 0 e 1. E por que isso é suficiente? Então, basta observar o seguinte. Vamos chamar a parte fracionária de x e b a parte fracionária de y. Tá? Então, como a gente já sabe, parte fracionária está sempre entre 0 e 1. Pode ser igual a 0, mas não pode ser igual a 1. Daqui a gente tem que x pode ser escrito como piso de x mais a, e y pode ser escrito como piso de y mais b. Então, aqui a gente escreveu x e y como um inteiro mais uma parte fracionária. Tá? Então, agora se a gente substituir essas expressões aqui dentro e a gente usar a propriedade que a gente viu na aula anterior de que se você pega qualquer z e qualquer m, que é inteiro, m inteiro, z qualquer, isso aqui é sempre igual a isso aqui. Ou seja, a gente consegue tirar o m para fora. Tá? Então, como a gente pode fazer isso com cada termo aqui, os inteiros que aparecerem do lado de fora vão ser 2 vezes a piso de x, 2 vezes piso de y. Aqui vai aparecer piso de x e piso de y 2 vezes também. Aqui mais uma vez. Então, vai ficar 2 vezes piso de x, piso de y aqui, e 2 vezes piso de x, 2 vezes piso de y aqui também. E vai cortar dos dois lados. No final das contas, a gente vai ficar simplesmente com a mesma equação, com a mesma desigualdade, perdão, porém para a e b. Só a e b que vai sobrar. Então, substituindo, vou pular essas etapas porque elas são bem simples, mas substituindo, a gente vai ficar no final com piso de 2a mais piso de 2b maior ou igual a piso de a mais piso de b mais piso de a mais b. Novamente, a justificativa para isso aqui é simplesmente substituir dessa forma e usar aquela propriedade que a gente enunciou na aula anterior. Então, o que a gente quer provar é equivalente a provar isso aqui. Agora, a gente tem a e b entre 0 e 1. Para resolver entre 0 e 1 é bem fácil. Por quê? Bem, primeira observação é que esses dois caras aqui são 0. Como está entre 0 e 1 e não pode ser igual a 1, esses dois pisos aqui são 0. Então, basta provar que essa coisa é maior ou igual a essa aqui. Agora, essa coisa aqui, o piso de a mais b, como a e b estão entre 0 e 1, a soma está entre 0 e 2. Então, o piso só pode ser 0 ou 1. Certo? Não pode ser, essa soma não pode ser igual a 2 ou maior. Então, esse número aqui é 0 ou 1. Quando ele é 0 e quando ele é 1? Ele é 0 quando a soma for menor do que 1 e é 1 quando a soma for maior ou igual a 1. Se a soma deles for menor do que 1, então esse lado aqui é 0 e esse lado aqui é não negativo, então automaticamente a equação é verdadeira. Agora, no outro caso, quando isso aqui é igual a 1, significa que a soma é maior ou igual a 1, e se a soma a mais b é maior ou igual a 1, então um dos termos, ou a ou b, tem que ser maior ou igual a meio. Bem, mas se, por exemplo, a é maior ou igual a meio, então 2 vezes a é maior ou igual a 1, e portanto esse cara aqui vai ser 1. Certo? Então é bem fácil ver, analisando casos, que essa desigualdade aqui sempre é satisfeita para a e b entre 0 e 1. É um exercício bem simples. Bem, por que a gente fez esse exercício bem simples? Porque ele vai ser muito útil para o próximo problema. Então, esse problema aqui diz o seguinte. Mostra que 2m fatorial vezes 2n fatorial dividido por m fatorial vezes n fatorial vezes m mais n fatorial é sempre inteiro para todos m e n naturais. Tá? Então, para provar isso aqui, a gente vai usar o teorema que a gente provou na aula anterior, mais esse problema anterior aqui.
Problema 2. Então, o que a gente precisa provar aqui? Vamos primeiro tomar P1'. Então, a gente quer provar que a potência de P, que aparece aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo também. Ou seja, que a potência que aparece aqui em cima é maior ou igual que a potência que aparece aqui embaixo, na fatoração por primos. E a gente consegue calcular qual é o expoente de P em cima e embaixo, simplesmente pelo teorema anterior. Então, dado um P' qualquer, queremos mostrar simplesmente que TP de 2m mais TP de 2n é maior ou igual que a soma dos TPs dos de baixo, que vai ser TP de m mais TP de n mais TP de m mais n. Então, basta provar essa desigualdade aqui. Agora, a gente só substitui a fórmula. Então, isso aqui a gente pode passar tudo para o lado de lá, por exemplo. Tá? Então, vai ficar o seguinte, e botar tudo dentro do somatório, que é um somatório infinito, cada um desses termos. Então, vai ficar, isso é verdade se, somente se, o somatório de K igual a 1 até infinito, de piso de 2m dividido por P a K, mais piso de 2n dividido por P a K, menos piso de m dividido por P a K, menos piso de n dividido por P a K, por fim, menos piso de m mais n dividido por P a K. Certo? Então, o que a gente fez aqui, a gente quer que isso seja maior ou igual a zero. Né? O que a gente fez aqui foi passar os termos da direita para a esquerda, e cada um desses termos é um somatório, a gente juntou o somatório em um somatório só. Então, virou um somatório desse termo feio aqui. Bem, agora é simples. Esse termo aqui é exatamente o que aparece no problema anterior. Né? Se a gente chama x de m dividido por P a K e y n dividido por P a K, o que aparece nessa expressão entre parênteses é simplesmente essa expressão aqui. Então, cada termo, para cada K, cada termo dessa soma é maior ou igual a zero, portanto, a soma também vai ser maior ou igual a zero. Dessa forma, a gente resolve o problema 3.